Olá, nós estamos aqui continuando em Gênesis, Bereshit, e na última aula nós demos um pulo de Gênesis 13 para Gênesis 18 e 19 para a gente concluir o assunto de Ló. Mas quando a gente vai voltar agora, nós deixamos Gênesis 13 e em Gênesis 14 ainda fala do assunto Ló. Eu acho que eu vou convencer vocês da importância de você entender o Pentateuco para entender mais os evangelhos. Vamos lá, você já sabe decor. Os últimos dias serão como os dias de Noé e os dias de Ló. Nós estamos nos dias de Ló. Os dias de Ló, nós vimos então o que é os dias de Ló? Esfriamento espiritual. Ló esfriou espiritualmente. Dias de quebrar princípios e adaptar segundo a sua vontade, como Ló amava a Deus, mas também amava o mundo, querer um pé junto de Deus e um pé no mundo. Dias de caos familiar. Nós vimos a família de Ló, como ela estava, as suas filhas namorando, noivando com homens completamente corruptos, uma mulher materialista, uma casa pronta a ser destruída completamente, preparado, o cenário estava pronto para aquela destruição que nós vamos ver daqui a pouco. E os dias de Ló também falam de dias de dificuldade financeira, mas o que justamente atraiu Ló para Sodoma e Gomorra foi a prosperidade de Sodoma e Gomorra, as facilidades, o fascínio de Sodoma e Gomorra. Mas aqui em Gênesis 15 algo acontece. Gênesis 14, Sodoma e Gomorra é invadida, ela é assaltada por 4 reis e todos os moradores, todas as famílias são atingidas, todo mundo perde as suas finanças, inclusive, lógico, Ló, todo mundo é dizimado. Então um caos financeiro, um caos familiar se instalou dentro de Sodoma e Gomorra. Quem tinha a solução? Só Abraão que tinha a solução. Imediatamente quando Abraão fica sabendo, quando ele fica sabendo que o seu sobrinho foi levado cativo e que todas as suas finanças tinham sido também roubadas, ele se levanta com 318 homens e ele vai para lutar, para defender não só o seu sobrinho, mas também toda a cidade de Sodoma e Gomorra. E aqui nós vemos a primeira vez a unção que nós vamos ver no livro que você vai ver quando você estudar, o livro de Juízes, que Deus colocava a unção de libertador sobre uma pessoa para que uma nação fosse beneficiada, já anunciando o que Jesus faria por todos nós. Aqui nós vemos que essa unção vem sobre Abraão, um homem que a gente não encontra antes deste momento participando de guerra alguma, um homem que nós não encontramos, nós vemos Davi em guerras, vemos, enfim, vários aqui, nós vemos até Isaac, nós vemos guerreando, mas nós não tínhamos visto Abraão até aqui envolvido em nenhuma guerra. Nesse momento, ele se mostra um homem totalmente habilitado para a guerra, ele vence 4 reis com apenas 318 homens e nesse momento toda a cidade de Sodoma e Gomorra recebe libertação, salvação, resgate e todos os bens e todas as famílias foram libertos. E nesse momento, depois dessa guerra, em Gênesis 14, de repente aparece alguém, do nada, como diz Hebreus, do nada, aparece sem descendência alguma, aparece Melquisedeque, aparece para Abraão. O Abraão que tinha entendimento espiritual, ele percebe quem é Melquisedeque, que é simplesmente Jesus, e ali quando ele se vê diante de Jesus, quando ele libera uma bênção, quando Melquisedeque libera uma bênção, que é o Melquisedeque, que significa rei de Salém, quando ele libera uma bênção para Abraão, nós encontramos no livro de Gênesis pela primeira vez a palavra dízimo. E neste momento Abraão dizima tudo, ele entrega tudo nas mãos, o dízimo de tudo o que ele recebeu naquela guerra, do despojo que ele recebeu naquela guerra, ele dizima para Melquisedeque, ele entrega nas mãos de Melquisedeque. Mas como nós estamos falando de aliança o tempo todo, eu não posso deixar de ler para você algo que aconteceu entre Abraão e Melquisedeque, e agora você vai entender mais esse ato. Está escrito no versículo 18 de Gênesis 14, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui eu quero chamar a atenção de duas coisas. Primeiro, ele era rei de Salém. Salém é a raiz da palavra shalom. Shalom em hebraico significa, quando você traz para o português, shalom é paz. Mas, como eu disse, o hebraico é uma língua muito rica e a palavra shalom, ela significa, eu vou ler tudo que significa para você, a palavra shalom significa tranquilidade, segurança, bem-estar, riqueza, saúde, alegria, sucesso e integridade. Olha quanta coisa numa palavra só, shalom. Por isso que quando Jesus entrou ali no cenáculo e falou shalom, paz, ele estava falando, todo esse conjunto, vamos falar de novo, olha, tranquilidade, segurança, bem-estar, saúde, alegria, sucesso, integridade. Quando você cumprimenta uma pessoa com a paz do Senhor, é tudo isso que você está declarando sobre a vida da pessoa. Shalom, paz, a paz do Senhor, a saúde, a prosperidade do Senhor sobre a tua vida, o bem-estar sobre a sua vida. Enfim, quando Abraão, ele chega diante do rei de Salém, Melquisedeque, vamos lá, o que chama a tua atenção aqui? O que aconteceu? Eles comem juntos. Eles comem juntos e eles comem pão e vinho. Lembra um dos passos da aliança? Derramamento de sangue, cicatriz, troca de nomes, plantar uma árvore, ter testemunhas. E um dos passos da aliança? Refeição de aliança. Aqui, na hora em que Abraão dizima, quando você dizima, é um princípio, hein? Quando você dizima, você está renovando a aliança com Deus. Você está quebrando uma aliança com Mamon, você está quebrando uma aliança com o mundo e você está fazendo uma aliança com Deus. E aqui, eles participam de uma refeição de aliança, Abraão e Melquisedeque. Quando chega em Gênesis 15, o Senhor se revela. Agora eu disse que Gênesis é o livro da aliança. Nós vamos encontrar de novo Deus fazendo uma aliança com Abraão. É mais do que Abraão fazendo, é Deus orientando Abraão. Abraão, você vai andar passos nessa aliança, você vai crescer nessa aliança comigo. Você vai entender a cruz. E aí eu posso dizer com toda ousadia, Abraão entendeu a cruz? Entendeu. Por que eu posso dizer isso? Jesus em João capítulo 8, ele diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou. É Jesus falando, não sou eu falando. Jesus disse que Abraão teve uma revelação do seu dia. Que dia? A cruz, o dia da vinda do Messias, do cumprimento do plano de salvação e de redenção. Abraão viu e Abraão entendeu e Abraão se alegrou. Porque tem muitos profetas que recebem a revelação, mas não entendem. Até Daniel disse, eu não estou entendendo nada. Eu não entendi nada. Tem profetas que Deus dá a revelação, que é para um tempo futuro e ele não entende, mas Abraão entendeu. Porque Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Mas ele foi andando gradativamente nessa revelação. E nós vamos ver aqui em Gênesis 15, o passo definitivo para ele entender essa revelação da cruz. Em Gênesis 15, Deus se apresenta para ele com um nome. Lembra que Deus se revela através dos seus nomes para que a gente entenda mais quem é ele e o que ele faz e quais os benefícios da aliança? Aqui ele se revela dizendo, eu sou o teu escudo e o teu galardão. A palavra escudo
escudo em hebraico, ele se revela. Eu sou Jeová Magen, Magen, M-A-G-E-N. Eu sou o Senhor que é o teu escudo, Jeová Magen. Eu sou a tua proteção. E é um escudo que, não pensa num escudo... O melhor escudo que a gente pode ter na nossa mente é o escudo romano. Porque o escudo romano, ele escondia todo o soldado, desde o seu pé até a sua cabeça. Era só ele se abaixar um pouquinho atrás daquele escudo. O escudo era tão grande que escondia o corpo todo. Inclusive tinha uma formação do exército romano, que eles chamavam de formação de tartaruga. Quando eles estavam debaixo de um ataque intenso, todos eles se ajoelhavam, colocavam o escudo, um colado ao escudo do outro soldado, em cima assim da cabeça. Então ficava toda uma imagem, se quem olhasse de cima, era um casco de tartaruga mesmo. Era todos os soldados debaixo daquele escudo. Então essa era uma proteção. Por isso que o Império Romano avançou tanto. Porque além das sandálias que eles tinham, que conseguiam andar em qualquer terreno, pelas suas sandálias preparadas para isso, eles tinham esse escudo que outros impérios não tinham esse escudo, o escudo romano. O escudo, quando Deus fala, eu sou o teu escudo, olha, eu te cubro, eu te escondo frente à tua retaguarda, eu te cerco, eu não sou um escudo qualquer, eu te cerco, eu te protejo, eu sou tua blindagem. A melhor palavra para você entender quem é Deus, ele é a blindagem, eu te cubro completamente, eu te protejo completamente. Abraão ficou seguro com essa promessa e Deus prometeu mais para ele, sua mulher é estéril, mas você vai ter um filho. E essa promessa demorou a se cumprir. Mas logo depois que Deus faz essa promessa para Abraão, de que ele vai ter um filho, e um filho natural, um filho vindo do ventre de Sara, logo essa promessa, sempre que uma promessa é liberada, vem uma resistência das trevas para roubar essa promessa. Por isso, presta atenção. Quando você tem uma promessa para sua vida, existe um levante para você desistir dessa promessa. Agora você vai ver uma caminhada nesse processo de Abraão, de entender a aliança de sangue e o ataque contra a sua promessa. Leia comigo Gênesis 15, no versículo 8. Abraão está falando com o Senhor só me prometeu ter um filho, mas aí ele perguntou a Abraão ao Senhor, como saberei que eu hei de possuí-la? Respondeu-lhe o Senhor. Aí agora ele fala, vamos falar da aliança? Respondeu-lhe o Senhor, olha os passos da aliança que você aprendeu. Toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Cada qual de 3 anos. Aqui já está falando da cruz. Que depois de 3 anos de ministério de Jesus, haveria o derramamento de sangue. E ele dá uma ordem, pega esses animais, porque nós vamos entrar numa aliança. Abraão pegou esses animais, e está escrito no versículo 10. E tomando todos esses animais, partiu ao meio. Quando ele partiu ao meio, você tem que se transportar lá para a cena. Quando ele partiu ao meio, esses animais, muito sangue foi derramado, muito sangue começou a escorrer. E aqui está escrito, e tomando esses animais, partiu-os pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Nesse momento, quando o sangue foi derramado, aves de rapina imediatamente desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. O que aconteceu depois de 3 anos de ministério? Jesus vai para a cruz do Calvário, o sangue é vertido, o seu sangue é derramado, isso das 9 ao meio-dia. Jesus, ele é crucificado às 9 horas da manhã, ao meio-dia algo acontece, sangue sendo derramado, o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, e de repente trevas, densas trevas cercaram a cruz. E esse foi um momento em que as trevas cercaram a cruz para tentar roubar, porque Jesus ainda estava vivo, Jesus ainda estava, era como que se quisesse roubar esse momento, que Jesus desistisse ou que pecasse. Densas trevas cercaram aquela cruz por 3 horas. E aqui está mostrando que quando o Senhor fala, braço humano nenhum me ajudou, ele esteve sozinho na cruz, ele realizou tudo sozinho. E aqui Abraão, ele tentou lutar contra essas aves de rapina, mas a força de Abraão, a força natural de Abraão não foi suficiente. Abraão não conseguiu, as aves não se afastaram por causa da luta de Abraão, e Deus estava mostrando que por mais que o homem tente ser bom, por mais que o homem tente cumprir a lei, por mais que o homem tente se esforçar, não adianta. Sem o sangue de Jesus, sem a obra de cruz, nenhum homem é bom, nenhum homem é justo. Ele é a nossa justiça, ele é a nossa força. E ali Abraão desfaleceu, e Abraão foi tomado de um sono absurdo, e nesse momento que Abraão não consegue, Abraão se esgota, é nesse momento que tem uma aparição celestial, e é o que está escrito aqui. Nesse momento, quando, no versículo 17, sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou por entre aqueles pedaços. E naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E quando Abraão desfalece no sono, diante dessa resistência, dessa oposição, e ele dorme, nesse momento vem um fogareiro, vem uma coluna de fogo. E quem é essa coluna de fogo? É o Senhor Jesus declarando, olha, você não consegue, mas eu venho, eu vou vir à terra, eu vou descer, eu vou cumprir, eu vou realizar a obra de cruz. E ele anda no meio do sangue. Essa coluna de fogo anda no meio do sangue. E aí você não vê mais a presença das aves de rapina, porque elas foram vencidas por essa presença que é a coluna de fogo. E todos os demônios, Jesus venceu todos os poderes, principados e potestades. É importante você entender isso. Entender que, mais uma vez, nós estamos falando de aliança, derramamento de sangue, 2 pessoas envolvidas nesse momento, céu e terra, nós não tendo forças para resistir contra as trevas, mas Deus vindo em nossa defesa, Deus vindo para realizar o seu plano de redenção e de salvação, e o homem sendo beneficiado por essa aliança, que é praticamente unilateral. É ele dando tudo e nós não conseguindo fazer nada, a não ser entregando nosso coração e sermos como Abraão. A única coisa que a gente pode fazer é corresponder a esse amor e andar com ele, responder a esse amor. Então aqui fica mais fácil de você entender. Parece meio enigmático Gênesis 15, se você não for se adaptando com a linguagem de aliança de sangue, mas agora você já está craque, você já está entendendo a aliança de sangue, por isso ficou muito fácil de você entender o que Abraão fez e o que foi realizado nesse capítulo de Gênesis 15. Quando chega em Gênesis 16, é lógico que toda palavra que não se cumpre, ela demora, melhor dizendo, não que não se cumpra. O intervalo entre a promessa e a realização é muito difícil para nós, homens, esperarmos. E não foi diferente para Abraão. Abraão, entre o dia em que ele teve essa experiência fantástica com Deus e até o dia do cumprimento da promessa, se passaram anos. E para Abraão foi difícil, para Sara foi difícil esperar o filho da promessa. A despeito de toda a manifestação do céu, de todo o sobrenatural que ele viu, de todo esse impacto que ele teve, ele não foi suficiente para o seu emocional. O nosso espírito é uma coisa, você entende, mas as nossas emoções, realmente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos,
Isso é o que impede muito dos cumprimentos da palavra de Deus. E Abraão, ele meio que se desesperou no intervalo e Deus permitiu. Deus é a vontade permissiva. Ele sempre avisa, gente, vontade perfeita, você vai viver os meus planos sem as consequências. Mas vontade permissiva, você pode. Você quer desse jeito? Você pode fazer. Eu te dei livre-arbítrio, mas vai ter consequências. Então Deus permitiu que Abraão tivesse um filho com a escrava Agar. Agora eu falei nós precisamos caminhar também pelas revelações dos nomes de Deus. Nesse momento em que Deus permite que Abraão tenha um filho com a escrava Agar, quando Ismael nasce, Sara não consegue lidar com o seu sentimento, ela mesma que teve a ideia, mas ela mesma não consegue lidar com o seu sentimento de ciúmes, de Agar, com o seu sentimento, enfim, com todos os sentimentos normais de uma mulher, e começou a ficar impossível a vida para Agar dentro daquela tenda, e Agar foge. E nesse momento que Agar foge, Deus se revela para ela como, aqui, vamos ler, fica mais claro você lendo, aonde o Senhor se revela para ela, e é o Senhor mesmo, no versículo 9, então lhe disse o Senhor, Deus faz uma pergunta no versículo de 8 para ela, de onde você vem, para onde você vai? E ali o anjo do Senhor fala, volta, humilha-te, volta para casa de Agar. E então, e faz uma promessa para ela. Presta atenção, porque aqui nós temos o entendimento do que vai acontecer com a formação de hoje, de um problema no mundo moderno que nós temos. Hoje é só você abrir o seu computador, o seu telefone, abrir o jornal, e você vai ler de um conflito que está todos os dias nas mídias, que é o conflito entre árabes e judeus. Duas nações que sempre estão na mídia e sempre estarão até o último dia. Porque aqui já estava falando o início desse conflito. E ele fala aqui, disse o anjo, você vai conceber, você vai dar à luz um filho a quem chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será, presta atenção, Ismael é o povo árabe. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Aqui no versículo 22, nós vemos o que hoje você pega o mapa e você enxerga. A palavra de Deus é real, ela é atual e real. Ali você tem a lira árabe, vizinha a Israel, e os árabes como jumentos, e briga com o mundo, e briga com Israel, exatamente, mas Deus ama aquela nação, e essa nação, a nação árabe, nunca nós podemos nos esquecer de que a bênção de Deus está com Israel, e a bênção de Deus está com Ismael. Deus quer a conversão e a bênção de Israel, a conversão e a bênção de Ismael, mas Deus não deixou de avisar que haveria muito conflito, muita luta, de que o mundo árabe seria um mundo de briga, de muita violência, mas muito abençoado também. É só você pegar o seu avião, você ir para Dubai, desce em Dubai, você vai ver a riqueza, e você vê realmente isso aqui é Ismael, é a bênção de Deus que é real. Pega o avião, desce em Tel Aviv e veja, é realmente de uma terra menor do que Sergipe, uma terra com essa potência, com essa fertilidade, como essa nação, daqui sai tecnologia, daqui sai estratégias de guerra para o mundo moderno, contra o terrorismo, como pode isso? Porque a bênção de Deus está sobre Israel, a bênção de Deus está sobre Ismael. Fica bem claro para você, é importante você entender, não confunda árabe com o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um grupo radical. Nem todo árabe, aliás, a maioria não é. É uma minoria. O Estado Islâmico é uma minoria. E quem é o árabe, o muçulmano, ele, assim como o judeu, está na mesma condição. O muçulmano está na mesma condição de um judeu que não aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É a mesma condição. E nós precisamos orar pela conversão, pelo evangelismo, pelo avivamento, tanto de árabes quanto de judeus. E aqui eu falei que o Senhor se revela para Agar com um nome, e o nome que ele se revela para Agar, no versículo 13, então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. E aqui você vê, Deus se revela para ela como Jeová Roi, o Deus que vê. O Deus que vê a aflição e não só vê, mas ele vem para ministrar o teu coração, ele vem para segurar na tua mão e tomar controle de toda a sua vida. Em Gênesis 17, Deus reitera a aliança e a promessa que ele tem com Abraão. E ele diz para Abraão, Gênesis 17, mesmo depois do nascimento de Ismael, ele diz, Abraão, o nome de Abraão muda. Aqui é importante você entender. Em hebraico, um nome é muito importante. Todo nome tem um significado. E quando Deus mudava o nome de uma pessoa, quase sempre, lembra a aliança de sangue? Mudança de nome? Deus sempre coloca, nos nomes em que ele muda, quase sempre, ele coloca o seu próprio nome na mudança do nome. Mas peraí, é de Abrão para Abraão. Onde é que está o nome de Deus nesse meio? Porque em hebraico é Abraham. Esse som que vem, você que estuda hebraico aqui na Academia de Pregadores, esse som que vem aqui da tua garganta, é o Ra que vem daqui, é o nome de Raim, que é vida, Ruar, tá vendo? Ruar. Esse som está no nome de Deus, e quando ele fala Abraham, ele está colocando uma letra do nome de Deus no nome de Abraão. É claro que tem um significado pai de nações, mas Deus coloca a letra, o tetragrama, uma das letras do nome de Deus é introduzido no nome de Abraão. Aliança, troca de nome. E Abraão, agora não mais Abrão, agora Abraão, Deus fala, agora olha, já mais um passo na nossa aliança. Você partiu, teve derramamento de sangue. Agora já teve a refeição. Lembra a refeição de aliança? Olha os passos. Refeição de aliança com Melquisedeque, derramamento de sangue aqui em Gênesis 14. Agora a mudança de nome, Abraham, muda o nome e Deus está falando, Abraão, nós estamos chegando na hora da promessa se cumprir. Estamos avançando na nossa aliança. E ele mais uma vez promete, você vai ter um filho, o filho da promessa. E ele visita, para essa promessa, para reiterar a promessa, ele visita a tenda de Abraão e de Sara. E ele diz pessoalmente, olha, para Deus não tem nada demasiadamente difícil. Sara ri, Sara a princípio não crê, mas depois o temor cai no seu coração, quando ela percebe que ela não está falando com qualquer pessoa, ela está falando com Deus. E Deus ali confronta a falta de fé de Sara, mas naquela visitação do Senhor, a tenda de Abraão e de Sara, os dois são impactados por aquela presença. E mais uma vez, a refeição de aliança. Ali o Senhor entra na tenda de Abraão e ele come, Sara serve e ele come com Abraão, renovando a aliança que ele tem com aquela família. Eu vou cumprir a promessa que eu tenho para essa família. É meu propósito que vocês tenham um filho. Mais do que a vontade de vocês desejam, mas mais do que vocês que desejam, eu desejo. E ali o Senhor sela essa promessa e dessa vez Sara recebe. Abraão já com 100 anos e ali eles recebem a promessa e Sara concebe. Nós que estávamos deixamos a Ló em Gênesis 18 e Gênesis 19, mas nós vamos ver o nascimento de Isaac em Gênesis 21. Mas nós precisamos voltar um pouquinho para Ló, porque tudo bem, os anjos entraram lá em Ló, nós falamos nos últimos dias, serão como os dias de Ló,
Vamos repetir quais são as características dos últimos dias: problema financeiro, perdas, caos familiar, esfriamento espiritual, famílias invadidas pela destruição, como era a porta da casa de Ló. Não fosse Deus fechando, a destruição teria entrado de uma só vez. Mas ali há uma pressa, porque o juízo estava para vir sobre Sodoma e Gomorra. Havia uma pressa para que Ló e a sua família saíssem. Esse era um chamado para eles saírem de Sodoma e Gomorra. E quando nós chegamos em Apocalipse, Deus fala: sai, povo meu, da Babilônia. Esse é um chamado para essa geração. Sai, povo meu, dessa estrutura. Sai, povo meu, e volta ao princípio, volta à santidade, volta à adoração intensa, volta à humildade, volta à súplica, ao clamor, volta aos meus princípios. Existe um chamado, em hebraico nós falamos techuvá. Techuvá, a palavra arrependimento é techuvá. E techuvá é voltar, a palavra arrependimento é voltar para o caminho de onde você saiu. É uma volta completa, não é uma volta parcial, é uma volta completa do lugar de onde você saiu. E por isso, quando os anjos entram ali e apressam Ló para sair, Ló sai, eles recebem um aviso e Ló ali ele não quer ir para onde Deus manda, quer ir para o monte, ele prefere ficar em Zoar, um lugar pequeno e perto da destruição. Deus mandou que ele fosse longe da destruição. Quanto mais você se aprofunda em Deus, mais distante você está do poder destrutivo das trevas. Deus disse: vai longe da destruição, vai para o monte. Mas Ló falou: não, é muito trabalho, deixa eu ficar aqui em Zoar, é uma cidade pequena, pertinho daqui, mas perto da destruição. E mais uma vez a vontade permissiva foi permitida e Ló ficou com a sua família perto de Sodoma e Gomorra. No caminho para Zoar, já a sua mulher olha para trás e se torna estátua de sangue. Abra um parênteses para dizer, digo para você, gera essa vontade de ir para Israel. Quando você vai para Israel, você mergulha e você vê que tudo que Deus falou, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é real. Não é um conto, não é simplesmente, não é fictício, é real. Quando você chega, você desce em Tel Aviv, você pega um ônibus, você vai para a região do Mar Morto, que é onde ficava Sodoma e Gomorra. E quando aqui está escrito que Sodoma e Gomorra estava debaixo do juízo de Deus para ser destruído, e você chega ali na região do Mar Morto, você vê que é literal. A região do Mar Morto é onde ficava Sodoma e Gomorra. É um local estéril, deserto, nada tem a não ser construções de alguns hotéis, que hoje são hotéis spa, por causa do Mar Morto, dos seus minerais e por causa da sua lama medicinal, mas não existe uma cidade, não existe construções, não existem edifícios, não existe plantação. Ali tem, realmente você fala, aqui foi marcado pelo juízo de Deus, aqui passou o juízo de Deus, aqui tem uma marca de Deus, aqui foi Sodoma e Gomorra, e aqui está o sinal de que Sodoma e Gomorra existiu. E a sua mulher virou estátua de sal, e você sabe que as filhas de Ló embebedaram o pai, e ali duas nações nasceram debaixo de maldição, que foram os filhos que nasceram do incesto das duas filhas de Ló com Ló. E nós vamos ver mais tarde o que aconteceu através dessas duas nações que nasceram debaixo dessa maldição. Nós vimos que Ló, a família de Ló, vamos repetir os últimos dias. Você já sabe decorar os últimos dias, serão como os dias de Noé e os dias de Ló. Você está estudando profundamente os dias de Ló para saber do que você precisa fugir. E aqui está escrito que do incesto das duas filhas, a família de Ló foi completamente destruída, por estarem muito perto da destruição e longe da aliança. A gente vê Abraão numa crescente com a aliança com Deus, e a gente vê Ló num esfriamento total com a aliança com Deus. E culmina com as suas filhas embebedando o pai, e ali, através de uma abominação, o incesto, dois filhos nascem, e são duas nações que se tornam inimigas de Israel, que é em Gênesis 19:37. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Benamim, e é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Então, os moabitas e os amonitas deram muita dor de cabeça para Israel e se tornaram inimigos de Israel através do incesto. Foi o resultado do incesto das duas filhas de Ló com o seu pai. Nesse momento, nós vamos parar por aqui, porque nós vamos entrar em outro passo da aliança. Nós vamos entrar num momento crucial, onde Abraão tem a sua revelação, o ápice da sua revelação da cruz do Calvário.